Olá, seja bem-vindo ao canal. Começando mais um vídeo, um outro devocional nessa semana, porque ainda estou gripado e dificulta um pouco gravar material mais robusto. Pois bem, a palavra de hoje é ser sobre sal na terra. Jesus vai dizer: Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essas palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 5, nos convida a refletir sobre o que significa ser seus discípulos. No contexto do sermão, os discípulos estavam próximos de Jesus, enquanto a multidão permanecia ligeiramente afastada dele. Então perceba que essa multidão ela é composta por diversos tipos de pessoas. Dentre eles, curiosos, crentes, aqueles que buscavam algum tipo de cura, algum tipo de milagre, ou até mesmo aqueles que o procuravam, ou melhor, que procuravam motivo para matá-lo ou para, enfim, acusá-lo de algum crime. Então nessa multidão havia realmente incontáveis tipos de pessoas. E esse cenário nos dá um vislumbre da nossa realidade, porque na multidão há todo tipo de gente. E isso reforça cada vez mais o chamado para que eu e você sejamos sal e luz nesta terra. Ou seja, que eu e você sejamos genuínos discípulos de Cristo. Mas eu lhe pergunto, o que significa ser discípulo? Bom, ser discípulo se resume em ter uma sede de aprender com o mestre, de desejar de forma ardente aquilo que ele tem a oferecer. Também é cultivar uma intimidade profunda com ele. Em outras palavras, ser discípulo é imitar a Cristo, da maneira que Paulo o fez. E essa imitação, esse desejo de intimidade, de ser como o mestre, ela chega num ponto onde a nossa vida deve pertencer 100% a ele. Então eu torno a lhe perguntar: eu e você temos seguido Jesus de perto? Porque seguir Jesus de perto, ele transforma nossas vidas. Como ele mesmo nos ensinou, essa proximidade nos torna bem-aventurados, que é mais do que felizes, que são pessoas completamente realizadas em Cristo. Você não tem como se aproximar de Deus e sair intacto. Certamente haverá uma mudança em você. Pois bem, voltando a falar do sal. O sal na antiguidade ele é um elemento precioso. E quando se tornava insípido, ou melhor, contaminado, ele perdia sua função principal e era descartado. Então, da mesma forma, se permitirmos que a nossa fé se contamine com as coisas do mundo, podemos nos tornar inúteis para o propósito de Deus e assim sermos jogados fora. Uma das principais características do sal é a conservação. O cristão é chamado a conservar os princípios e a palavra de Deus em meio a uma sociedade corrompida. Além disso, o sal ele também realça o sabor, o que nos lembra que o cristão em sua caminhada ele deve, entre aspas, temperar o mundo, trazendo o amor, a graça e a verdade de Deus para um ambiente que sem ele seria muito mais caótico, muito mais terrível, muito mais complexo. Para concluir, ser sal, ou melhor, ser sal ou ser luz também, é ser um discípulo de Jesus. É ser alguém que transforma, alguém que conserva, alguém que ilumina. E a pergunta que fica para a nossa reflexão é: temos verdadeiramente vivido como discípulos? Temos sido sal desta terra? Temos iluminado corretamente o mundo? E essa é uma pergunta que você deve se responder. E outra: temos seguido a Cristo de perto, deixando que Ele molde as nossas vidas? Então que sejamos de fato o sal desta terra e luz deste mundo. Um
cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas.